Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, você que está nos assistindo para esse culto de oração. Quero te convidar a invocar a presença de Deus. Santo Deus, Pai querido, invocamos a Tua presença neste culto e pedimos que tudo venha a ser para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Sentir o calor, como é bom levantar, ter na voz o louvor. É tão bom perceber que o sol já brilhou. Sou feliz com Jesus, minha vida mudou. Deus ama cantar, Ele ama compor. Cada nota, um som, todas têm seu valor. O compasso da fé só existe canção se Jesus estiver dentro do coração. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, o autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. A pausa é um espaço na ausência de som. Se sua voz silencia, não perca o tom. A canção de sua vida não é sem valor. Tenha fé no Maestro, erga a voz em louvor. Falta harmonia na canção do viver. O autor de sua vida quer eleger o seu ser. E nas horas de dor não precisa chorar. É Jesus que nos guia, é só confiar. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Sinto seu amor, o autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. O autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Ele é meu Criador. Olá, boa noite. Um dos versos mais citados na Bíblia está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. E lá diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que por meio dele o mundo possa ser salvo. Os que confiam nele não são julgados. Quem não confia já foi julgado, por não ter confiado naquele que é o Filho único de Deus. Eu e você não precisamos mais ter medo, se nós confiamos no Filho único de Deus, Jesus o Messias. Porém, se nós não confiamos nele, nós já estamos julgados. Deus em nenhum momento virá para destruir a humanidade ou cometer justiças e vingança, mas sim, Ele veio para que todos confiem nele, Ele quer salvar todos. Com essa promessa de salvação, eu convido você a fechar seus olhos para falarmos com Deus.
Santo Deus, que nas alturas dos céus habitas. Bendito és tu, Rei do Universo, que tu mandou a tua salvação e a tua palavra através do teu Filho Jesus, que um dia personificou o teu próprio caráter e o declarou aos homens e nos trouxe a verdade. E por causa desse dia nós conhecemos agora essa palavra. Obrigado, Pai, e temos essa esperança, a esperança da vida eterna. Todos nós andávamos aqui desgarrados, que nem ovelhas sem pastor, não sabendo o que fazer da vida, uma vida miserável, de lutas e agruras, de doenças, tristezas, perdas e mortes. Mas tu nos deu a esperança, tu nos arrebanhasse, e logo, logo estaremos contigo. Obrigado, Pai. Te imploro que nessa noite tu nos conceda o teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra, para que a pregação nutra o nosso coração para esse restinho de semana. Te imploro que os nossos desejos, nossos pedidos sejam abertos a ti, e tu possa tratá-los todos segundo a tua santa benevolência. Ajude a cada um que está em luta nessa terra, tu sabe o que cada um necessita. Te imploro que tu nos perdoe em especial e que possamos sair sempre em contato com a tua palavra, melhor, revigorados e diferentes. São esses pedidos, esse agradecimento, esses sentimentos que agora eu coloco em tuas mãos, ó Pai. Te peço não porque eu posso pedir alguma coisa, nem nenhum dos seus filhos aqui, mas porque tu nos deu a promessa de que quem confia em ti é seu filho e não será julgado. E é por isso nós te pedimos nessa promessa, em nome de Jesus. Amém. Entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas então falhei. 1000 vezes eu me perguntei por quê? Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu e eu não consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar. Bom Pai, talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor, pois tudo é tão frio e o sol já fugiu, eu não consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas
mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, essa vida eu quero ter. Queremos cumprimentar a todos com uma noite de quarta-feira, mais um culto de adoração. É um privilégio para nós dedicarmos mais um tempo para buscar a Deus no meio da semana agora. Nós já cantamos, já louvamos o nome do Senhor, nós já oramos e vamos agora buscar inspiração, lembrar das grandes histórias, daquilo que Deus tem nos preparado, aquilo que Deus tem nos mostrado. Nós vamos ler um texto de Gênesis, mas antes quero te convidar, assim como você está, a orar, curvar sua fronte e buscar a Deus em oração e reverência. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos cuidou até aqui, nos cuidou no trabalho, nos trouxe de volta para a nossa casa, e seja de onde quer que a gente esteja assistindo, Senhor, que o Senhor toque e abençoe o nosso coração neste momento, que o Teu Santo Espírito seja derramado e que a mensagem, porque Tu falas, porque Tu prega, seja poderosa para a Tua honra e glória e também para a nossa salvação. Continue conosco e nos abençoe e nos ilumine. Amém, Senhor. O texto que escolhemos para reflexão nessa noite, bem pequeno, bem conhecido, para lembrarmos um pouco de personagens do passado. E gostaríamos de pensar sobre esses textos, ou sobre esse texto, e sobre alguns personagens do Antigo Testamento, sobre uma ótica de que nunca foram só os melhores. Gosto de intitular, gosto de tentar dar cara àquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, e literalmente, intitulando o sermão, seria Nunca Foram Só os Melhores. E o texto de Gênesis, no capítulo 12, verso 1, do verso 2 a 3, diz assim: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. O verso 3 diz: Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O texto que nós acabamos de reler, muito conhecido, sempre lembrado, desde os departamentos infantil, desde a escola sabatina dos pequenos, é algo que sempre nos chama atenção. E aquilo que gostaríamos de trazer nessa noite a reflexão é: nunca foi só o melhor, ou nunca foram só os melhores. Aqui a gente está falando do chamado de Deus a Abraão para que ele fosse o pai de uma grande nação. Um chamado, um convite de um homem comum para ser uma referência para a sua família, para uma futura e gloriosa e grandiosa nação, para todas as nações vizinhas. E sobre a ótica desses dois versos que acabamos de ler, e na sequência de todos os versos e dos capítulos que caminham ali para o Gênesis, no Êxodo, enfim, nós vemos que Abraão sai de um destino e vai ao outro, e vai passando de cidade em cidade. Sai da cidade de Ur e vai naquela terra prometida que Deus havia dado até a terra de Canaã. E nessa época, aproximadamente entre 200 e 600 a.C., já existiam, porque se ele passa de cidade em cidade, de região em região, de civilização em civilização, em 2600 a.C., a gente já pode considerar, por exemplo, que estavam ali falando das primeiras formas escritas, da idade do bronze. Tinha no mínimo 5 civilizações naquela época. Os pequenos povos, as pequenas
povoados na China, na beirada, ao redor dos rios. Nós tínhamos povoados na Índia, povoados no Egito. Na ilha de Creta, por exemplo, nós já tínhamos a civilização minoica, que foi a primeira civilização europeia. E a gente também tem a região da Mesopotâmia, que é a região de Ur. E Ur, nessa época aqui, Ur era ainda da Suméria, que só depois de longas guerras, de discussões políticas, ou guerras políticas, passa a ser Ur dos caldeus. Mas aqui, quando Abrão é chamado e recebe o chamado de Deus para ser pai de uma grande nação, ele morava, aliás, na civilização ali da Mesopotâmia, num lugar chamado Ur. E lendo um pouco mais sobre a cidade, tentando buscar um pouco mais de referência da cidade, a gente percebe e pode lembrar aqui algumas características da cidade. Primeiro, nada era do povo. Por mais que Abrão tivesse uma referência, até mesmo de seu pai, Terã, de ser já alguém importante, alguém de posses, tudo em Ur era do governo. Tudo em Ur era do rei daquele lugar. Por exemplo, nada que fosse plantado era das pessoas, das famílias. Tudo era do governo. O governo só devolvia uma parte para que a família vivesse. A política era o governo, a religião era o governo. Existia uma pirâmide chamada Zigurate, naquela região de Ur, literalmente uma pirâmide, e as classes eram escalonadas. Aprendemos isso, por exemplo, em outra fase da história, nos senhores feudais, onde havia as classes sociais distintas. Era uma situação parecida, ou até mesmo semelhante aqui em Ur, na região da Mesopotâmia. E como tudo era do governo, inclusive a religião era do governo. O seu líder era o Deus daquela cidade. Então, naquele lugar, ninguém adorava o Deus do Altíssimo. Naquele lugar, todo mundo reverenciava o Deus do rei. E no topo dessa pirâmide Zigurate, literalmente uma pirâmide, ou uma torre de Babel à sua época, estava o Deus lunar, e era esse Deus que era adorado em Ur. E esse era o contexto do chamado de Abrão. Deus não busca alguém extraordinário ou fora da curva para ser o líder da futura nação, do futuro Israel, da terra que herdaria, aliás, a terra prometida. Deus busca um homem comum, num lugar de pessoas pagãs, de adoração pagã, para ser referência. Quando Deus chama Abraão, ele não escolhe o melhor. Querem prova disso? A gente pode lembrar, por exemplo, de Melquisedeque. O texto bíblico faz referência a Melquisedeque, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, era contemporâneo de Abraão. Talvez ali, próximo de datas, ou mesmo em épocas parecidas, a gente tem Aló, personagem do Antigo Testamento. Aliás, me corrijo, Jó, o do livro, homem íntegro, temente. Não há referência bíblica de que ele foi escolhido para ser líder de nação, ou líder da igreja da época, do ministério de Deus na época. Deus não escolhe uma pessoa como Jó ou como Melquisedeque para ser referência teológica dessa grande nação. Deus escolhe uma pessoa comum como eu e você, que poderia se destacar diante de tudo aquilo e fazer dele referência. Uma outra referência bíblica está lá em Josué capítulo 24, verso 2. A gente não vai ler aqui hoje, mas você pode ler aí um pouco mais com calma em casa. Josué vai fazer referência que o pai de Abraão, Terã, que morava em Ur, na região da Mesopotâmia, adorava outros deuses. É a prova bíblica de que Deus busca as pessoas sinceras, mesmo comuns, lá no meio da multidão, para serem referência aqui fora. E essa é uma das primeiras lições que podemos tirar para nós, para a nossa vida, hoje em 2022. Deus nunca escolhe os melhores, e é por isso que eu e você vamos à igreja, é por isso que eu e você estamos aqui, é por isso que eu e você somos convidados a trabalhar.
E uma outra coisa que chama atenção é que quando Deus fala assim, olha Abraão, tu vai lá para Canaã, ele sai para um lugar bem pior. Porque a região de Canaã, que depois viria a ser aquela terra prometida, que os espias avistaram lá na frente, com os frutos, com as coisas gloriosas. Mas nós estamos falando de 400 anos depois, quase 4 gerações à frente de Abraão. Deus fala assim, olha Abraão, tu vai sair da onde tu mora, vai sair do conforto do teu lar, vai deixar todo o teu status de nobreza para trás e vai para uma região que eu vou te mostrar, a terra prometida. Mas é um lugar que ele não viria. É um lugar que ele não moraria. É um lugar que ele sequer pisaria. E Deus convida ele para ir para esse lugar. E sabe o que é? O que é pior no caso? É que o lugar era bem pior. Na região de Canaã, era uma religião politeísta. Vários deuses, várias adorações. O texto bíblico faz referência até Josué, de que a região de Canaã era a mesma região de Sodoma e Gomorra. Eram 6 cidades naquela região de Canaã que eram idênticas a Sodoma e Gomorra, que posteriormente foi destruída por fogo e por enxofre, por um juízo divino depois de oportunidade de salvação. Era nesse lugar, Canaã, que havia prostituição cultural. Os sacerdotes traziam prostituição para o templo. Ali faziam, além de sacrifícios, que não eram de animais, faziam prostituição dentro da sua igreja, dentro do seu templo. Não era um Deus altíssimo ali cultuado, eram outros deuses. É para esse lugar que Deus convida Abraão a sair. E aí fica uma lição importante. Nunca somos melhores. E também o convite nem sempre é para ir para um lugar mais confortável. Abraão, quando sai de Ur, do seu conforto, da sua tenda, dos seus privilégios, vai para um lugar que era pior do ponto de vista religioso do que de onde ele saiu. E Deus o convida para ir para um lugar que ele não sabe como é, não sabe onde é e talvez nem pisasse. E fico pensando aqui em outra lição. E eu gostaria de fazer um exercício mental com vocês. E, evidente, com toda referência, com todo cuidado. Se nós fôssemos sócios de Deus nessa empreitada, montamos uma empresa, registramos o CNPJ na junta comercial e nós vamos fazer então essa holding familiar. Nós vamos fazer uma empresa familiar para ser a referência, a grande nação. A primeira escolha nossa não seria um filho de um ateu, não seria alguém de uma região pagã. A primeira escolha nossa seria alguém dos nossos. Porque quando a gente olha o resultado. A gente não olha o processo. A gente não olha o caminho. A gente só quer ver o resultado. Nós, nessa hipotética sociedade, jamais escolheríamos Abraão. Nós, provavelmente, na mesma época, escolheríamos Melquisedeque. Olha, senhor, é o seguinte, Melquisedeque já é sacerdote, já trabalha, já te conhece. Porque a gente não vai nele. E é evidente, nessa nossa hipótese, só Deus é Deus. Só Ele conhece o começo, o meio e o fim. E um destaque aqui que eu gostaria de dar é que Deus considera a viagem, o processo tão importante quanto o resultado. Por isso ele disse, olha Abraão, tu sai de onde tu está, tu vai até lá, mas assim, tu só passeia. Tu não luta, tu não guerreia. E daqui a 4 gerações, tu vai conhecer. Abraão não se importou com isso. Educou o seu sucessor, Isaque, para que ele pensasse como ele pensou. O princípio de continuidade que a gente vai ver até ao longo das gerações e vai continuar destacando. Abraão não se preocupou com o final. Ele confiou plenamente em Deus e foi indo etapa em etapa. E eu gosto de pensar desse Deus como o Deus de pegar o improvável e fazer o provável. Deus tem essa mania. Deus tem a mania de pegar o improvável, e transformar em provável, mesmo diante das limitações.
Deus pega um homem improvável e torna ele a coisa mais abençoada, ou o ser humano mais abençoado. Querem mais um destaque desse Deus improvável? Primeiro, ele busca um homem numa terra pagã, de uma família pagã. Segundo, ele diz, olha, tu vais ser pai de uma grande nação, e casa ele com uma mulher que era estéril. Se na hipótese de que nós fôssemos filhos, sócios de Deus, naquela nossa hipotética sociedade, nós teríamos dito, Senhor, assim, para fazer uma grande nação, eu preciso de uma mulher fértil, de uma mulher que seja saudável, de um homem saudável. Deus só escolhe e confia e não termina. Tem o primeiro filho, podia terminar ali, podia parar em Ismael. Deus disse, não, eu quero o Isaac. E agora Isaac faz o que fez e casa também, e também casa com uma pessoa estéril. Como é que eu vou fazer sociedade dessa forma, escolhendo pessoas que nem foram escolhidas? É por isso, e é evidente que nós não somos sócios disso, porque a gente só olha o exterior, porque a gente só olha a casca, porque a gente só consegue julgar aquilo que a gente vê, e Deus vê além do processo, vê o resultado. E continue, porque Isaac teve Esaú, e podia ter parado ali. Não é Esaú abençoado, é Jacó o abençoado. E Jacó, depois de tudo que aconteceu, também casa com uma pessoa que era estéril. Essa é a mania de Deus pegar o improvável e nos mostrar que quando Ele atua, tudo pode acontecer. E eu anotei aqui a frase assim, parece uma sequência de que Deus faz de propósito, pregando o improvável, deixando ainda mais claro que as mãos deles estão na condução. E esse é Deus. É o Deus de que não escolhe só os melhores. E pega sempre o improvável para deixar muito bem claro que é a mão dele na condição de tudo. E isso é motivo de alegria para nós. Porque por mais que nós sejamos pessoas simples e talvez até pecadoras, como Abraão em uma época foi, com dificuldades como os personagens como Abraão, Isaac, Jacó foram. Mas Deus escolhe, porque nós também somos escolhas improváveis. Porque Deus, quando deixamos, nos transforma. E um destaque também que eu gosto de pensar nessa história é que esses homens não foram bonecos de barro manuseados nas mãos de Deus. Não foram marionetes. Tomaram suas decisões. Sabe? Se o relato bíblico de Gênesis, ou de até o Apocalipse, se o relato bíblico inteiro fosse contado por um editor-chefe contratado, um jornalista contratado, ele teria passado um pouco de pano nos personagens. Se fosse uma biografia ufanista, sabe, aquela que só coloca as coisas polidas, não teria aparecido os problemas de Abraão, que era um mentiroso. Não teria aparecido os problemas de Jacó, que era um enganador. Não teria aparecido os problemas de Isaac, que era um passivo. É só a gente lembrar, Abraão mentiu, afirmando que sua esposa Sara não era sua esposa. Com medo de perdê-la? Sim, mas mentiu. A gente pode dizer que Abraão era um mentiroso, o relato bíblico diz isso. Não somos nós, o relato diz isso. Você vai lembrar que Jacó foi um enganador. Deus tem a mania de escolher pessoas improváveis, como esses seres humanos, comuns como nós. E eu gosto de pensar de que o editor-chefe, guiado pelo Espírito Santo, inspirou Moisés a trazer todos os aspectos positivos e também negativos de cada um desses seres humanos para nos aproximar da realidade deles. Porque seria muito difícil uma biografia ufanista só de coisas positivas de Abraão, sem nenhum detalhe de errado na vida dele.
Seria difícil ler a história de Jacó se não tivesse nada de errado na vida dele, porque seriam super-heróis inscritos no texto bíblico e aí nós nos sentiríamos pequenos, baixos. É claro que nós temos grandes exemplos, como foi José, por exemplo. José foi fiel quando era solteiro, José foi fiel quando era casado, José foi fiel quando era velho. E vamos limitar a nossa história de hoje, nossa conversa de hoje nesses 4 personagens. José é algo que sai da curva, é o exemplo que sai da curva. Um homem a ser seguido, um exemplo a ser seguido, um cristão a ser seguido. Em nenhum momento da vida falhou. E quando estava lá no final da vida, ele fala assim, olha, é o seguinte, aqui tem um esquema de mumificação, eu não quero ficar aqui. Quando eu morrer, tu me mumifica e me leva lá para o lugar que Deus prometeu que seria nosso, e para lá ele foi enviado. Não se preocupou com as glórias futuras. Não se preocupou com aquilo que importava naquele momento para a sociedade. Se preocupou com princípios eternos. Esse é um grande exemplo. Mas os que faz nos aproximar da nossa realidade é pensar que o Deus do impossível escolhe pessoas improváveis, e entre essas escolhas estamos eu e você. Porque Deus sempre nos alcança, com perdão nos alcança, com carinho nos abraça e nos estende o perdão como estendeu a Abraão. Porque foi, mesmo com seu erro de ter mentido, foi e ainda é grande referência de pai de uma grande nação. Como foi um Deus perdoador que alcançou Jacó no Val do Jaboque. Jacó foi enganador, foi mentiroso, foi um falsário. Mas depois de tanto peregrinar no deserto, depois de lutar durante 14 anos por esposa, depois de ter sido enganado, ter o seu salário alterado, no caminho de volta para encontrar seu irmão, com medo da morte, no Val do Jaboque, ele luta com Deus. Porque quando a gente deixa, mesmo sendo pessoas com problemas como Jacó foi, Deus nos alcança no nosso Val do Jaboque. É ali que Deus nos alcança. Como alcançou o Jacó, porque é o mesmo Deus que alcançou o Jacó, perdoou o Jacó, lutou com o Jacó. É o Deus que pode lutar comigo e contigo, no meu e no teu Val do Jaboque. Esse é o Deus improvável. É o Deus que tem mania de nunca, ou na maioria das vezes, usar só os melhores. Ele pode usar eu, pode usar você. E um outro destaque dessa história, desse Deus improvável que eu queria destacar, que eu queria aqui ressaltar, é que o Deus do improvável também tem mania de usar nos meios impossíveis as pessoas mais simples e num contexto político, à época, até mais significantes. Era a época patriarcal, o patriarca importava. Ele era a última palavra, ele era a referência. Aonde ele ia, todos iam atrás. Servos, animais e as mulheres. Mas sabe, o Deus do improvável, no mundo dos patriarcas, usa e usou as mulheres. E um destaque bem rápido a gente pode dar, por exemplo, foi Sara quem deu a primeira ideia de ter a solução para a grande nação. Foi errada? Foi errada. Quem teve a ideia? Foi Sara. Quem foi proativa? Foi Sara. A gente não nos cabe agora aqui, nesse momento, nessa linha de raciocínio, discutir o certo e errado da decisão de Sara. Foi ela que dá o primeiro passo de querer formar uma grande nação. Porque por trás desse grande patriarca havia uma mulher extraordinária. E ela, descontente com a solução que ela tentou dar ao caso, reclama para que a escrava vá embora, a sua serva vá embora e leve o filho mais velho, Ismael. E Deus fala assim, olha Abraão, ela está certa, tu está errado, pode mandar embora. E a história continua, porque na vida também de Isaac havia uma Rebeca. É ela que consola ele quando a mãe dele morre. É ela que manda, que faz a solução ali, de novo, mesmo que errada, mas é ela que faz a solução para o seu filho Jacó. É ela que arruma roupa para o seu filho Jacó. É ela que depois de um problema, e foi uma presepada, arruma a solução de saída para o seu filho Jacó. E provavelmente é ela que consola o marido que foi enganado e consola o filho que ficou bravo.
é a Rebeca que cuida como mãe para que Jacó fosse embora. É a Rebeca, a mãe, que cuida de Saul, que ficou. Isaac, inclusive, se a gente fosse pensar sobre essa ótica de como Deus usa as mulheres, Isaac, desses 3 personagens, é o personagem mais simples, ou talvez o mais insignificante, com toda a referência a ele, é evidente. Ele é mais conhecido por ser filho do pai dele e pai do filho dele. Na história desses 3 personagens, o de mais destaque é Abraão e é Jacó. Isaac é o mais passivo. Quando ele estava indo em casa, sai alguém para procurar, ele fica ali no pátio caminhando, esperando assim, de mão para trás, a esposa vir. Quando a mãe dele morre, ele vai para a tenda, a mulher dele consola. Quando dá o problema com os filhos, ele abençoa o que tem que abençoar e fica na tenda. Diz que vai morrer e ainda demora a morrer um homem mais passivo. E nesse mundo de homem passivo, quem coordena é a sua esposa. Deus, com uma mania de também usar o improvável na época, improvável para a época, Deus usa mulheres, porque para Ele não tem época e nem improvável. Elas foram e são significativamente importantes, como for na história. Mas é esse mesmo Deus que não importa qual fosse o gênero, desde que se deixasse ser usado, Deus usava. E o destaque ainda, que é importante a ser dado, é que a história, aqui em destaque, de Abraão, de Isaac, de Jacó, até de José, lá no Egito, é deixada em relato para que todos os povos soubessem que aquela era a nação escolhida por Deus. Pessoas improváveis, mas que seriam escolhidas para serem destaque e reverência para toda aquela nação. E aqui o chama a atenção para o negócio. Deus não escolheu Abraão porque ele era o melhor, eu já falei, ele não era o melhor. Sobre o nosso ponto de vista, Melquisedeque era bem maior. Deus chama Abraão para que ele fosse abençoador e não apenas abençoado. Deus não escolheu eu e você porque somos bons. Deus não escolheu Abraão porque ele era bom. Deus não escolheu Isaac e Jacó porque eles eram bons. Deus escolheu eles para que eles fossem pessoas que abençoariam as nações. Deus não escolheu aquela nação porque era melhor. Deus escolheu aquela nação para ser a melhor e abençoar aquelas que estavam à sua volta. Deus não escolhe pessoas como eu e você porque somos melhores. Deus escolhe cada um de nós para que sejamos abençoadores. E um detalhe importante aqui, as escolhas de Deus às vezes dão errado pro escolhido. Não porque Deus escolhe e é uma praga. Não é isso. Querem só pequenas lembranças disso? Deus escolheu Abraão, tinha um status de nobreza, teve um lugar de destaque onde estava, saiu para um lugar bem pior que antes, sabe? Ele foi bênção para onde foi, mas talvez, do ponto de vista pessoal, momentâneo, terreno, não foi bom para ele. A bênção talvez esteja mais para aqueles que ao quem alcançamos, quando alcançamos, do que talvez para nós. Outra lembrança, Jacó teve que fugir de casa. Passou 14 anos trabalhando para o seu sogro. Foi enganado, teve o seu salário alterado. Passou uma parte da sua vida fugindo do seu irmão com medo da morte. Ele foi escolhido? Foi escolhido. Ele foi abençoado? Ele foi abençoado. Mas passou uma parte da vida fugindo e com medo. Logo, sem a gente fazer uma fórmula matemática, a gente pode facilmente afirmar, olha, o escolhido é abençoador e não necessariamente abençoado. Eu não posso esperar ser abençoado porque eu faço algo pela igreja. Nós não podemos esperar ser abençoado porque temos ido à igreja. Talvez a realidade nossa seja tão difícil como foi a de Jacó. Talvez o que a gente tenha que deixar para trás seja tão difícil
como foi para Abraão. Porque o escolhido, eu e você, somos abençoadores quando deixamos de ser Deus ser. E outro destaque que eu gostaria de dar é o penúltimo. É uma palavra que chama prioridade. Prioridade. 2 personagens em comparação com essa palavra prioridade. Abraão e Esaú. Falamos pouco de Esaú, mas ele está na história. Abraão tinha prioridade. Não interessava para onde ele ia, nem se iria morar, nem o que tinha de bom. A prioridade era seguir o plano de Deus, a teoria da aliança. A prioridade de Abraão foi educar o seu filho Isaque, mesmo tendo que levar ele até o Monte Moriá. A prioridade até o fim da vida de Abraão foi passar para a sua próxima geração. Na corrida de revezamento, Abraão não falhou, porque a prioridade era fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Qual é a minha e a sua prioridade hoje? Aonde está o nosso maior foco? Olhamos só o resultado ou valorizamos cada cidade, cada civilização, cada momento passado? Qual era a prioridade de Abraão? E uma outra pergunta agora no outro personagem, do lado de cada história, qual que era a prioridade de Esaú? Uma visão bem crítica, mas bem crítica, bem crua, sabe assim, bem rasa de Esaú. Esse cara não tinha prioridade. Não tinha prioridade. Porque é impossível, por maior que seja a tua fome, tu trocar toda a tua bênção de terrenos, bens e a bênção da primogenitura por um prato de leitura. Esaú não tinha prioridade. Trocou a bênção da primogenitura por um prato de cup noodles. Claramente não tinha prioridade. Se a gente for assim, sabe, mensagens escondidas não foram reveladas, ele provavelmente estava próximo da tenda do pai, não estava tão longe. Podia ter caminhado na tenda do pai, tinha um monte de servos, um monte de lugar. Ele troca por sua fome, por algo momentâneo, por algo terreno, uma coisa eterna. Comparando Esaú e Abraão, um tinha um tipo de prioridade, outro talvez nem tinha. Eu não sei se somos Esaús ou Abraãos, se pudéssemos falar assim. Aonde está a minha prioridade hoje? Deus é misericordioso, poderia ter alcançado ou alcançou Esaú. Deus me alcança e te alcança, como alcançou Abraão também. Mas o importante, como foi no caso de Abraão, é prioridade. E uma das prioridades de Abraão, e esse é o último princípio, aliás, é o princípio de continuidade. Abraão, em seu princípio de ter prioridades na vida e ter Deus como prioridade, tinha o princípio da continuidade na sua vida. Sabia que o Deus da aliança, que faria uma grande nação, a abençoaria e se preocupou na continuidade. E nesse princípio de continuidade, eu gostaria de destacar um dos personagens que eu chamei ele de passivo. E por que era passivo? Isaac é um dos mais, desses 3 exemplos, Abraão, Isaac e Jacó, ele é o que menos fez coisas. Ele é o que menos tem coisas importantes, talvez em comparação aos outros 2. Mas, dentro do princípio da continuidade, a pessoa de Isaac, mesmo sendo um personagem, aspas, desvalorizado, ele tem algo como prioridade principal, passar a sua bênção adiante, cumprindo aquilo que ele ouviu do seu pai. Porque Deus chamou Abraão, mas Deus não conversou direto com Isaac. Deus falou com Abraão, Abraão ensinou o seu filho Isaac. E no princípio da continuidade, na corrida de revezamento, Isaac não falhou. Na corrida de revezamento, Isaac soube pegar o bastão e passar adiante, porque mesmo naquela situação de estar enganado, ele abençoou
com todo o poder do Espírito Santo o seu filho Jacó, e soube ensinar certamente também para Esaú e para Jacó. Cada um teve as suas escolhas na sequência da vida. Na corrida de revezamento, Isaac não falhou. Ele pode até ter sido um personagem desvalorizado, como falei antes, numa leitura assim rápida e mais crítica, mas dentro desse princípio, ele deu continuidade ao plano, à aliança que Deus havia instituído com Abraão. E fica aqui o convite desse personagem: eu preciso pegar esse bastão e passar adiante. Eu preciso, dentro da minha casa, na minha família, no meu trabalho, aonde quer que eu esteja, pegar o bastão e passar adiante. A bênção não pode terminar em mim. E eu gostaria de terminar lendo um verso, está em Gênesis também, capítulo 37, verso 2. Gênesis 37, verso 2, ele fala um desses quatro personagens, e ele diz assim, no verso 2, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos, e continua. Mas eu só quero as duas primeiras frases. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Queridos, não tem como contar a história de Jacó sem falar de José. Não sou eu que estou dizendo isso, é o relato bíblico. E isso é extraordinário, porque Deus só precisa de um na família, Deus só precisa de um no trabalho, Deus só precisa de um na vizinhança, como foi José, para contar a história dos outros. E esse é o convite. Você pode ser o único na família, você pode ser o único no trabalho, você pode ser o único em qualquer lugar. Deus tem um convite para contar a história de todo o resto, vai começar pela sua. O relato bíblico diz que a história de Jacó começa em José, mesmo sabendo que José era o seu filho. E a gente conhece todo o enredo da história, porque o relato bíblico diz assim, essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos. E esse é o convite de Deus. Deus só precisa de um José para contar toda a história de uma família inteira de Jacó. É um Deus improvável, porque um menino escravo, um menino renegado pelos irmãos, um menino vendido, vira referência e na sua época salva toda a humanidade da fome. Esse é o Deus do improvável, que nunca escolhe os maiores e nunca escolhe só os melhores. Escolhe pessoas como eu, como você, como Isaac, como Jacó, como Abraão, como José. E é o Deus que quer nos usar, é o Deus que quer nos buscar aonde quer que sejamos, seja na mentira, seja lá no engano, lá no val do Jaboque, ou mesmo sendo grandes referências como José foi. Que possamos, que deixemos esse Deus trabalhar em nós, nos moldar como Ele moldou esses grandes personagens. E que por maiores que sejamos, ou mais simples que sejamos, possamos deixar Ele fazer de nós referência e contar história por nós, pelas bênçãos dEle. Esse é o meu sincero desejo e também minha oração. Quero te convidar, assim como você está, ainda refletindo sobre aquilo que conversamos e pensamos, para orar assim como você está e nos despedirmos desta noite, deste culto. Obrigado, querido Senhor, porque o Senhor fala com nós através de grandes personagens do Antigo Testamento, pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que o Senhor escolheu, o Senhor transformou, o Senhor alcançou, perdoou e nos deixou como exemplo, e por isso te agradecemos. Nos torne pessoas grandes, Pai, não de importância, mas sim de referência, de nação, de luz, como cada um desses personagens foram. Nos dê a oportunidade de perdão, nos alcance aonde quer que sejamos no val do Jaboque, e que possamos, assim como José, ser fiéis a Ti em todo o tempo e sermos referências aonde quer que formos,
na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, Pai. Nos transforme, nos guarde e nos abençoe. É o que nós te pedimos, agradecidos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor.